Olá, meu nome é Alcineia Pereira de Souza. Eu estudo na Universidade Federal do Piauí, pela CIAD, o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, no Polo do Canto do Buriti. Hoje eu estarei ministrando a aula sobre a composição do ar do ensino fundamental, sétimo ano do ensino fundamental de ciências. Você já parou para pensar do que é feito o ar? O ar é uma mistura de gases que formam a atmosfera do planeta Terra, se apresenta em estado gasoso. Podemos ver no gráfico as composições do ar, né? Ela é composta pelo nitrogênio, o oxigênio, gases nobres e gás carbônico. No nitrogênio, podemos ver que tem 78% de microgênio sendo a maior parte. Depois vem o oxigênio, 21%. E gases nobres, 0,91%. E o gás carbônico, 0,03%. Sendo assim, em cada 100 litros de ar seco, não poluído, um pouco mais de 20 litros são formados por gás oxigênio e cerca de 0,03 litro por gás carbônico. Pouco menos de 80 litros são gás nitrogênio e há ainda outros gases em qualidades muito pequenas. Tem também outro componente do ar, que é o vapor de água, que não está no gráfico, já que ele refere-se à composição do ar seco, ou seja, sem água. Vamos falar um pouco sobre o nitrogênio. O nitrogênio, ao contrário do senso comum, que leva muitos a pensar que o oxigênio é o principal constituinte do ar e o principal componente do ar. Só que na realidade o nitrogênio, estando presente na forma de sua molécula diatômica N2, o nitrogênio constitui as proteínas e o DNA dos seres vivos, sendo obtido no ar. Os seres vivos, incluindo o homem, precisam do nitrogênio na alimentação, adquirem na forma de proteínas. As principais fontes de proteínas são carne, ovos, leites e seus derivados. Ele é um abundante ar que respiramos, né? Apesar disso, ele participa de reações dentro do nosso corpo e não conseguimos utilizar o nitrogênio do ar que inspiramos para produzir proteínas e ácidos nucleicos. Vamos falar agora sobre o oxigênio. O oxigênio ele é um componente mais importante e fundamental para a manutenção da vida na Terra. É o oxigênio, e ele está presente no processo de respiração dos seres humanos e dos animais. Ele também é fundamental para muitas reações de combustão que produzem energia, proporciona a preparação de alimentos, contribui para o aquecimento e iluminação e etc. Ele é essencial para a nossa respiração, porque a maioria dos seres vivos sem oxigênio não conseguem viver. Por quê? Porque ele é importante na respiração humana, apresenta uma utilidade essencial para o homem, pois o gás comburente
ou seja, capaz de manter o acesso ao fogo. Vamos falar agora um pouco sobre o gás carbônico. O gás carbônico é fundamental para o processo de fotossíntese utilizado pelos seres que têm clorofila, como as plantas. Na fotossíntese, os seres clorofilados captam a energia da luz e sintetizam seus próprios alimentos orgânicos a partir de gás carbônico e água. Nesse processo, há a liberação de gás oxigênio, sendo os organismos a liberação de gás oxigênio, sendo os organismos fotossintetizantes e o principal fonte de gás oxigênio no ambiente. Também existem outros processos que resultam na liberação desse gás na atmosfera, tais como a queima completa de combustíveis fósseis, as queimadas de matas e florestas, além da liberação de erupções vulcânicas, entre outras. Que, por exemplo, nas regiões urbanizadas e industrializadas, a emissão do gás carbônico na atmosfera é intensa e a captação desse gás pela fotossíntese é baixa. Vamos falar sobre os gases nobres. Eles são chamados de nobres porque existem em menor quantidade na atmosfera e porque não se misturam com outras substâncias. Os gases nobres são utilizados pelo homem em diversas atividades. Exemplo, o argônio, xenônio, o criptônio são usados na fabricação de lâmpadas de vários tipos. Então, eles são muito estáveis porque não são poucos reativos. Eles são o único elemento na natureza formado por um átomo sem a necessidade de ligar a outro átomo e atingir estabilidade. E tem outro componente que é do ar, que é a água na atmosfera. Na troposfera, a água ocorre sobre o estado de vapor, mas também sobre o estado líquido, formando as nuvens. A quantidade de vapor de água na atmosfera determina o nível de umidade do ar. A transpiração é a perda de vapor de água por os seres vivos. A evaporação corresponde à liberação de vapor de água na superfície de rios, lagos, oceanos e até através do solo que contém certa quantidade de água. As nuvens são constituídas de numerosas gotículas líquidas derivadas de condensação dos vapores de água na troposfera. A transpiração, por exemplo, as plantas liberam vapor de água, principalmente por suas folhas. Muitos animais eliminam pelo suor, que normalmente evapora ao entrar em contato com o ar. E a transpiração é como consequência essa consequência. Além disso, o ar normalmente é mais úmido em regiões próximas a rios, lagos e matas fechadas. E muito obrigado. Essa foi minha aula de hoje. Agradeço a todos. Muito obrigado.